tudo bem? O Entrevista Record Atualidade de hoje trata de história, de um líder político que saiu da vida para entrar na história. Getúlio Vargas, o primeiro presidente trabalhista do Brasil. Ele liderou uma revolução, uma ditadura e voltou ao poder pelo voto. E só deixou o poder com um tiro no peito. Eu converso com o jornalista Lira Neto. Ele aceitou o desafio de escrever uma trilogia sobre a vida de Vargas. O primeiro volume, Getúlio, 1882-1930, dos anos de formação à conquista do poder, acaba de sair pela editora Companhia das Letras. No programa de hoje também nós vamos falar sobre o futuro, sobre inovação e sobre ciência. A Fiocruz acaba de anunciar uma descoberta espetacular. Uma vacina para evitar a esquistossomose, conhecida como barriga d'água. A causa é um parasita. O efeito, mais de 2,5 milhões de brasileiros sofrem com ela, geralmente crianças de ambientes pobres, onde não há saneamento básico. Sobre essa descoberta 100% brasileira, eu vou conversar com a pesquisadora da Fiocruz, doutora Miriam Tendler, chefe do Laboratório de Esquistossomose Experimental da Fundação Oswaldo Cruz. Antes, vamos conversar com o Lira Neto, que vai nos contar um pouco da fascinante história de Getúlio Vargas. E, Lira, muita gente acredita que Getúlio não morreu em 1954, como você sabe. Getúlio continua vivo e muito bem vivo, né? Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Né? Ele continua provocando controvérsia mesmo 60 anos após a sua morte, vamos dizer assim, material. Né? Os fantasmas de Getúlio ainda continuam nos rondando. Né? Você sabe que o Fernando Moraes, que tem uma biografia, entre outras, maravilhosa do Chateaubriand, tem também um livro pronto sobre Antônio Carlos Magalhães. E eu perguntei para o Fernando assim, Fernando, quando é que você vai publicar a biografia do Antônio Carlos Magalhães? Ele respondeu assim, eu estou esperando ele morrer. Getúlio, para você, já morreu? Olha, eu acho que ele não morreu, né? E é por isso que eu cometi essa tremenda ousadia, esse atrevimento de biografá-lo. Exatamente no começo do livro, logo no prólogo, eu coloco até as discussões. O Fernando Henrique, ao assumir o poder, disse que estava na hora de virar a página da era Vargas. Precisamos enterrar Vargas. E o Lula, logo em seguida, o Lula que era um antigetulista, né? Tem uma cena clássica do Brizola que leva ele lá para São Jorge, ou São Borja, desculpa, claro, e faz um discurso, conversa com Getúlio para tentar mostrar ao Lula quem ele é. Que Getúlio estava vivo. Getúlio estava vivo. E Lula, né, por várias vezes, associou a sua imagem ao do Getúlio, inclusive naquela célebre cena da montiznada de petróleo. Exatamente, Oficializou a inclusão do nome do Getúlio no panteão dos heróis da pátria, ou seja, até hoje Getúlio continua dividindo opiniões e provocando controvérsia. Você começa, num dos pontos iniciais do livro, você cita uma frase do Chateaubriand, exatamente Chateaubriand, dizendo que perto de Getúlio, Maquiavel era pinto. A certa altura você diz assim, e além do mais você é um grande escritor, Romira. Obrigado. Fatalista, Getúlio preferia atribuir sua chegada ao poder máximo da República à mão caprichosa do destino, como se ele próprio fosse um predestinado. Mas, na verdade, sua ascensão fora fruto da combinação de uma série de circunstâncias e conjunturas históricas, em parte habilmente conduzidas com a ajuda de um impressionante senso de oportunidade e um quase inacreditável talento para conjugar dissimulação, estratagema e a prudência. Dissimulado, estrategista e prudente. É uma combinação maquiavélica. É uma combinação singular e talvez única na história brasileira. Né? Não houve outro Getúlio no Não há. Eu acho que as circunstâncias que geraram o Getúlio, os próprios traços de personalidade dele são muito singulares, né? Então, assim, muitos quiseram depois colar a sua trajetória de Getúlio, ele deixou vários herdeiros políticos, mas... Deixou o Goulart, deixou o Brizola. Pois é, deixou umas... Foram apenas discípulos. Que jamais chegariam ao calcanhar do mestre, né? Ele tinha isso. Getúlio tem um episódio de infância que eu acho muito curioso, né? Você que leu o livro, eu sei que você leu bem. São 560 páginas. De texto, mais cento e tantas de referências bibliográficas. Getúlio, quando criança, derrubou na estância paterna o quadro do Júlio de Castilhos, que é uma das suas matrizes, inclusive ideológicas. Né? Então, o Júlio de Castilhos, o retrato cai,
o que na casa do velho general Vargas, Manuel Vargas, pai de Getúlio, era um crime de lesa pátria, né? Derrubar o Júlio de Castilhos. E ele resolve se esconder em cima de uma árvore para não levar uma surra do pai. E lá ele diz, né, depois de muitos anos ele vai contar essa história, claro que com a memória idealizada em cima desse episódio, e ele diz ali, eu aprendi a minha primeira lição política, nunca descer do umbuzeiro, que era a árvore, antes da hora. Então, é verdade. Ele fica lá e diz assim, a raiva do meu pai tem que se transformar em preocupação. Mas essa preocupação ainda não é o momento. O momento é quando essa preocupação se transformar em desespero. Claro, e aí ele vai me receber de braços abertos. Claro. E se você analisar a trajetória do Getúlio, essa relação dele com o tempo é incrível. Ou seja, ele nunca se antecipa, ele nunca se precipita, ele deixa chegar a situações limite para analisar o cenário e aí, para que não seja atropelado pelos fatos. Na própria hora da eclosão da Revolução de 30, e você descreve isso de uma maneira apaixonante, tinha os exaltados, os radicais, era o Oswaldo Aranha, João Neves da Fontoura, que era o mais, digamos... o mais exaltado, todos, né? Tinha o Lindolfo Collor, tinha o Luzardo, Flores da Cunha, era um elenco, era um grande elenco político. Exatamente. Né? E todos eles querendo tomar o poder e derrubar o regime, e derrubar o Washington Luiz, e Getúlio ia, mas não ia, dizia uma coisa dizia uma coisa ao outro. Não derrubava as pontes, né? Deixava as pontes com uma possível recomposição, ele sempre deixava ali. Então, era outra habilidade dele. Né? Uma vez, um jornalista, um gringo, veio entrevistar o Getúlio e disse para ele, o senhor deve ser um homem, ele disse isso já como ditador, né? O senhor deve ser um homem de muitos inimigos. Aí ele disse, sim, mas não tão firmes ao ponto de que um dia não posso se transformar em meus amigos. Então o senhor deve ser um homem de muitos amigos. Sim, mas não tão sólidos ao ponto que um dia eles não possam vir a ser meus inimigos. Então, ele tinha essa capacidade né, de transformar, inclusive, antagonistas em aliados. Né? Era algo de uma habilidade... Né? E, ao mesmo tempo, de aliados, em determinado momento, passavam a ser seus inimigos, no meu caso maior de Washington Luiz. Luiz. Né? Ele foi ministro da Fazenda de Washington Luiz, que ele derrubou. Exatamente. Aí que o Washington Luiz... E o próprio, digamos, Lindolfo Collor, avô do Fernando Collor, que acabou se tornando o inimigo dele. Vários amigos, inclusive, que estavam em 30... João Neves? Exatamente. João Neves muitos dos amigos em 30 vão se transformar em adversários depois. E depois, no caso do João Neves, lá mais tarde há também uma recomposição, ou seja, ele trabalhava com muita habilidade nas suas relações pessoais também políticas. Mas, Lira, me diga uma coisa, quem fez a cabeça do Getúlio? Porque nós estamos aqui nos anos de formação até a conquista do poder. Aqui, até 1930, é um pouco difícil você localizar o Getúlio trabalhista, o Getúlio da Petrobras, o Getúlio da Eletrobras, esse Getúlio que sobrevive hoje, né? Da CLT, né? Embora a CLT tenha nascido logo depois que ele chegou ao poder, com o Lindolfo Collor. Eu pergunto... Quem fez a cabeça dele? Qual é a matriz do pensamento dele? As matrizes ideológicas do Getúlio estão postas aqui nessa fase. O que é? Bem, você tem primeiro, vamos dizer assim, uma dupla, né, como se diz assim, matrizes diretas, que são os nomes de Borges de Medeiros, né, e Júlio de Castilhos, o borgismo-castilhismo, que era um regime que vigorou no Rio Grande do Sul nesse processo de formação do Getúlio. Né? Borges e Castilhos desdenhavam, por exemplo, dos valores da democracia representativa. Para eles, isso era muito... Mais importante do que isso, era um poder unipessoal e que, com aquela visão do positivismo. Né, de que deveria incorporar o proletariado à sociedade, então, de uma forma sempre paternal, de uma forma sempre de cima para baixo. Isso... A própria palavra ditadura no Rio Grande do Sul não tinha nenhum valor negativo. Isso, você mostra. E eles pregavam a ditadura cientificista, como pregava Augusto Comte, né, o positivista. Então, ali estão algumas das influências de Getúlio. Então, você colocaria em primeiro lugar Júlio de Castilhos, Borges... E aí tem também uma leitura de juventude do Getúlio que a gente não pode esquecer. Né? Ele, quando estudante, ele era um leitor desvairado de Nietzsche, né? Ele lia bastante Nietzsche, ele lia Darwin, ele lia todos aqueles cientistas... Era um homem culto?
Podemos dizer que sim, pelo menos ele não era aquele bobão que os inimigos procuravam retratá-lo. Ele era um homem de um verniz intelectual razoável. Né? Os próprios discursos dele deixam isso bastante claro. Né? Os Escrevia escritos, bem. As cartas. Você nota que ali tem uma pessoa que tem uma biblioteca por trás. Claro. Você fala também que ele era um leitor do Saint-Simon, que está lá na origem do pensamento socialista, vai até influir, de certa maneira, no Marx. Quer dizer que ele tinha uma combinação de positivismo com socialismo romântico. Mais ou menos isso, e com essa crença de um Estado forte e intervencionista. Né? Ou seja, isso está muito claro no pensamento do Getúlio desde sempre, desde jovem. Né? E há um detalhe que é interessante destacar, que em 1929, quando um jornalista, em plena campanha para a presidência da República, quando um jornalista gaúcho pergunta a ele quem é o inspirador, né, que tipo de ideias ele pretende levar à presidência da República, se por acaso chegasse lá, e ele cita, abre aspas, textualmente, abre aspas, a renovação criadora do fascismo, fecha aspas. Temos que compreender essa frase, né, no seu contexto de época. Paulo Henrique, naquele momento, o que estava acontecendo? Os Estados Unidos estavam imersos numa grande depressão por conta do crash lá de 29. O mundo ocidental estava em crise. Né? Então, o que acontece? A democracia representativa, liberdade individual, todos esses valores pareciam que estavam fadados ao fracasso. Né? Então, ali era a crise geral do mundo ocidental. Nesse cenário surgem as tentações totalitárias à direita e à esquerda. Né? Então, você tem Mussolini na Itália, né? Você tem, mais também tem Hitler na Alemanha, você tem Salazar em Portugal, você tem Franco. Você tem uma série de governos nesse sentido surgindo no mundo afora. E no Brasil, com suas características próprias, né? Você tem também o getulismo. Né? Que essa compreensão, por exemplo, a questão da CLT que você citou, a gente tem que compreender o seguinte: o Getúlio teve a sensibilidade, sim, de ser o primeiro presidente da República a não tratar a questão social como um caso de polícia. Que é a frase atribuída ao Washington Luiz. Ele pronunciou essa frase? Não. Como muitas outras frases históricas que são atribuídas a fulano. Jamais disse isso, mas ficou com a fama de ter dito. Exatamente. Mas Getúlio, naquele momento, ao promover a consolidação das leis trabalhistas e tudo mais, ele também estava respondendo a uma demanda social e de época, o movimento anarco-sindicalista, ou seja, não foi simplesmente uma concessão de Getúlio às massas. Havia essa compreensão de que as massas precisavam ser incorporadas. Incluídas, como se diz hoje. Hoje seria incluídas, né? Mas o conceito dele era diferente, porque era um conceito quando você fala inclusão, você fala de uma relação de igualdade. Né? Naquele momento, essa incorporação era de cima para baixo. Por isso que os sindicatos eram atrelados, por exemplo, ao governo. Então, tem toda uma... E por isso que o Lula não gostava dele. E por isso que o Lula não gostava dele originalmente. Porque achava que ele era ele tutelava o sindicato. Formava pelegos e coisa desse tipo. Né? Então... Agora, mas há também no sentimento dele, ao mesmo tempo que tem esse positivismo romântico, socialista, essa tentação da experiência fascista, também há um forte e inabalável sentimento anticomunista. Sim. Isso que não impediu que ele negociasse com o Prestes. E mais uma das contradições do Getúlio. Né? Durante o tempo todo, ele tentou que o Prestes aderisse à Revolução de 30 com ele. Inclusive, tiveram dois encontros, na tentativa, e o Prestes já estava, naquele momento, fazendo seu processo de conversão ao marxismo. Né? Então, logo depois, ele lança o célebre manifesto, né, aderindo ao marxismo, ao comunismo e tal, e dizendo que a revolução que a Aliança Liberal pregava, que os partidários da Aliança Liberal pregavam, era uma revolução que não interessava a ele, porque não iria às raízes né, da coisa. E esse anticomunismo do Getúlio é muito claro, inclusive nas suas provas de estudante, né? Já deixa isso claro lá, ele fala que o comunismo, nas provas dele de estudante, ele já fala que o comunismo era uma utopia inaceitável. Então, esse anticomunismo persiste, inclusive quando uma vez o Lutero, o filho dele, né, da juventude, começa a apresentar uma certa tendência
esquerdizante, aí ele disse, o que você entende por marxismo, o que você entende por comunismo? Aí o Lutero fala a questão da igualdade, não sei o que, tá. Isso é puro cristianismo. Ele que também não era cristão. Muito pelo contrário, não, né? Ele sempre muito pelo foi contrário. Ele era um homem... O que não impediu de participar de todos os atos religiosos que o cargo exigia. O que não impediu de fazer, inclusive, da Igreja Católica um instrumento político. Claro. Né? Claro. Então, isso... E há um dado interessante na vida pessoal do Getúlio, é que quando ele chega à presidência, ele não era casado no religioso, com a Darcy Vargas. Darcy, não. Não era casado. Ele vai casar somente depois, em 34, agora faltou aqui um pouco, 34, quando ele casa com a Darcy, até para poder ficar de bem com... Claro. Né? E aí tem aquela velha história do discurso dele, de juventude, que ele fez um libelo contra a Igreja Católica, dizendo, né, então, que uma religião que baseada na abstinência e tudo mais, era uma religião que formava homens fracos. Então, isso ele vai rever depois, né, por conveniências políticas, logicamente. Claro. Então, é uma coisa que mostra essas contradições. O livro procura explorar essas contradições do pensamento de Getúlio a todo instante. Não, o livro mostra todos os aspectos e você tira do livro, enfim, a interpretação que você quer, né? Claro. Eu como um bom livro objetivo, que dá ao leitor o direito de seguir a sua própria trilha. Eu fico muito fascinado, viu, Lira, com esse aspecto do pensamento político do Rio Grande do Sul. Sim. Talvez você pudesse explicar ao nosso espectador que não conhece tanto a história da política brasileira, o que significou o castilismo, o borgismo na história política brasileira e como que ele se opôs nesse momento da história brasileira, por exemplo, ao PRP paulista. O que você poderia nos dizer, em rápidas palavras, como exige a televisão? Claro, em linhas gerais seria o seguinte, talvez nenhum outro estado do Brasil tenha apresentado dois partidos tão ideologicamente definidos durante a Primeira República, como no Rio Grande do Sul. Lá existiam os federalistas e os republicanos. Os federalistas eram ideologicamente demarcados por uma crença no parlamentarismo, na democracia parlamentar, e os republicanos... Na abertura econômica, no liberalismo econômico. Isso, exatamente, com todos esses... Os maragatos. Os maragatos. E do outro lado você tem os pica-paus, ou os chimangos, né, que eram os republicanos, que acreditavam exatamente e defendiam exatamente o oposto. Defendiam um executivo hipertrofiado, defendiam, né, a interferência, quando necessária, do Estado, né, na economia, defendiam, né, exatamente tudo aquilo que os federalistas apoiavam. Isso vai resultar, inclusive, em brigas não só verbais, mas em mortes, em guerra civil. Muitas cabeças degoladas. Era uma guerra civil violentíssima. Com degolas. Isso, degolas. Então, o Rio Grande do Sul teve guerras ali fratricidas violentas. Né, no começo. E o Getúlio, fruto de duas famílias rivais. De duas famílias antagônicas. Os Vargas eram republicanos e os Dornelles eram federalistas. Até aí, né? Que coisa fascinante. Então, ele nasce desse confronto, né? E ao chegar ao governo do Estado, né, a presidência do Estado, como se dizia à época, ele consegue a pacificação do Estado, né? E os dois, as duas facções apoiam o Getúlio na Revolução de 30. Exatamente. Para derrubar o Washington Luiz. Então, essa capacidade de articular... Ele era um grande articulador político. Isso, para mim, é a maior demonstração dessa capacidade de articulação, né? Ou seja, inimigos históricos, sanguíneos, né? Então, ele conseguiu conduzir todo mundo... Escondiam os facões e entravam juntos no mesmo trem para tomar o governo. Exatamente. Outra coisa que eu acho também simbólica é que o lenço vermelho era o símbolo dos federalistas... Não, dos federalistas. Dos federalistas e maragatos. Exatamente. E quando chega ao Rio, Getúlio está com o lenço vermelho do inimigo. Do inimigo. Porque naquele momento a cor vermelha... ela passou a ser o símbolo da Aliança Liberal. Então, a foto, né, uma foto simbólica que o livro traz, né, uma moça, né, coloca o lenço vermelho no pescoço. Ela coloca, é uma foto linda. E que ele se deixa, inclusive, baixa a cabeça para que ela amarre o lenço, que era um gesto extremamente simbólico. E o lenço passa a ser... Exatamente. Passa a ser o lenço o lenço com que ele chega no Rio de Janeiro, com o lenço revolucionário dos federalistas. Agora, para concluir, Lira, me diga uma coisa. Mas, de qualquer maneira, tanto o Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, quanto Getúlio deixaram uma marca inovadora, progressista,
não é? É isso que a gente tem que compreender, porque... apesar de todas as contradições... Claro, porque a gente não pode... O saldo é um saldo porque a gente não pode entender a história, o Paulo Henrique, com os nossos olhos de hoje. Claro. Né? Então, você tem que analisar as coisas... Embora a tentação seja terrível. Né? De cair no pecado original que os historiadores chamam de anacronismo. Ou seja, o borgismo, castelismo, assim como Getúlio faria no Brasil... Né? Eles promoveram lá no Rio Grande do Sul e Getúlio no Brasil a modernização. Claro. Uma modernização conservadora, mas uma modernização do país. O Brasil, a história do Brasil pode ser dividida perfeitamente em AG e DG. Ou seja, antes de Getúlio e depois de Getúlio. Claro. Né? Ele proporcionou as transformações essenciais no plano econômico, no plano político, no plano social, que mudaram para sempre a face do Brasil. E essa distinção que você fez entre os federalistas, entre os maragatos e os pica-paus, ou seja, entre os udenistas, digamos assim, e os trabalhistas, que seriam os getulistas, os pica-paus, os chimangos, está aí até hoje. Mas uma coisa, a conta ainda não se resolveu, né? Ainda tem uma rivalidade, né? E está faltando talvez um Getúlio que consiga, sei lá, ouso dizer a você que talvez nesse momento nós precisaríamos de um Getúlio, né, para curar essas feridas e tentar conversar pelo menos a mesma língua. Quando sai o volume 2? Agora o volume 2 sai em 2013, que pega os anos de 30 a 45, os primeiros 15 anos da Era Vargas, e o terceiro volume é em 2014, que vai de 45 a 54, ou seja, até o suicídio, até o trágico agosto de 54. 24 de agosto de 54. Exatamente. Lira Neto, muito prazer. Você fez um trabalho magnífico, eu diria espetacular. Você que já é autor de uma biografia de José de Alencar, uma do Padre Cícero, uma da Maísa e uma do Castelo Branco. Talvez essa aqui seja a sua ópera magna. É o projeto de minha vida, claro. Sem dúvida. Parabéns. Muito obrigado, Paulo Henrique. No próximo bloco eu converso com a doutora Miriam Tendler, da Fiocruz. Mas antes vamos conhecer um pouco de uma nova história de sucesso do quadro Eu Cheguei Lá. Hoje vamos conhecer a história dos irmãos Alexandre e Arthur Gonçalves. Eles chegaram lá. Em 2002, eles foram tentar a sorte nos Estados Unidos. Viveram anos em Boston. Trabalharam duro na construção civil, como motoristas de caminhão e conseguiram juntar um bom dinheiro. 5 anos depois, Arthur, o mais velho, resolveu voltar para o Brasil. Comprou uma casa, mas não bastava. Faltava realizar o maior sonho, ter o próprio negócio. Em 2011, Alexandre também voltou para o Brasil. Juntos, eles conseguiram realizar esse sonho. Abriram um lava rápido, o Car Show. E para ajudá-los nesse novo desafio, eles foram ao Sebrae. Fiz uma palestra lá no Sebrae mesmo. Depois acompanhei pelo site, que acompanha lá. Como é que eu faço para ter um negócio? Como é que é a divulgação do negócio? O que devo, o que não devo fazer? Numa avenida movimentada da zona oeste de São Paulo, eles lavam aproximadamente 600 carros por mês. Empregam 6 pessoas. Agora a família tem planos para continuar a crescer. Bom, a minha intenção era levantar o Lava Rápido. A gente já está conseguindo, graças a Deus. E depois disso eu queria ou ter outras unidades, ou se a gente conseguir alguma coisa melhor, ir para cima, vender, comprar outras coisas. Se Deus ajudar a gente, vamos conseguir. No próximo bloco eu converso com a doutora Miriam Tendler, da Fiocruz. Ela é médica, infectologista e dirigiu uma pesquisa espetacular. Uma vacina 100% nacional desenvolvida nos laboratórios da Fiocruz para combater a esquistossomose. O Entrevista Record volta já. O Entrevista Record Atualidade está de volta e fala sobre uma vacina descoberta na Fiocruz. A Fiocruz tem uma impressionante folha de serviços prestadas à saúde pública brasileira. A Fiocruz trabalhou, por exemplo, para produzir remédio para diabetes tipo 1, substâncias retrovirais para a AIDS, mapeou o genoma da doença de Chagas. A Fiocruz é do Instituto Oswaldo Cruz, que fica no Rio, e é subordinada ao Ministério da Saúde.
é o maior centro de pesquisa de saúde pública da América Latina. Fundada em 1900 pelo grande sanitarista brasileiro Oswaldo Cruz, que erradicou a febre amarela e a malária. Agora a Fiocruz descobre a vacina contra a esquistossomose, um trabalho de 30 anos hoje, sob a coordenação da doutora Miriam Tendler, que é médica, doutora e especializada em infectologia. É um prazer recebê-la aqui. O prazer é meu. Obrigada. Em primeiro lugar, como que a senhora poderia descobrir o que a sua equipe descobriu? Eu queria fazer um comentário. Eu não gosto muito da palavra descobrir. Esse é um projeto fruto de um trabalho sistematizado, organizado, com método, com foco, com objetivos. E tem pouco de descoberta no sentido fortuito ou no sentido do acaso, de um estalo ou de uma mágica. Né? E vacina tem esse sentido no imaginário das pessoas. Se fala muito em descobrir, né? Descobrir uma droga ou descobrir uma vacina. E, na verdade, é um trabalho de investigação, é um trabalho com muita metodologia, é um trabalho em rede. Esse projeto é um projeto longo, mas que tem como uma das características uma rede de colaboradores no Brasil e fora. Então, isso... Inclusive fora da Fiocruz? Ah, sim, sim, sim. Por exemplo, o lote que foi usado para o teste clínico, o lote vacinal da molécula que se chama SM14, foi produzido nos Estados Unidos. Nós temos um parceiro de patente, que hoje é diretor do Instituto Ludwig de Pesquisas para o Câncer em Nova York. Lá tem uma planta de produção em GMP, que é o padrão exigido para qualquer produto que vai ser usado em humanos. Nós não temos isso no Brasil da maneira que possa prestar um serviço, vamos dizer, de produzir um lote para investigação. Então, isso foi um acesso que nós tivemos, claro. Mas não só o lote, como todo o painel de controle de qualidade. Entendo. Então, isso foi recente. Mas a gente tem uma colaboração com pesquisadores da comunidade europeia, de diferentes países, com os Estados Unidos, através dessa participação do Ludwig. E em outras ocasiões, sempre que foi necessário, e isso eu acho que é uma das características que eu mais gosto do projeto, é nós termos tido a oportunidade de estar no comando. Doutora Tendler, quando que isso começa a ser aplicado a esses 2.500.000 brasileirinhos que sofrem de barriga d'água? O mais rápido possível. Nós agora passamos por uma etapa, isso está calculado em torno de 3 anos. 3 anos. Há anos atrás me faziam a mesma pergunta e, assim, emblematicamente, a gente tinha que encontrar uma data, mas o que eu mais dizia era pode ser nunca, né? Se nós não tivermos um ambiente favorável para chegar ao ponto que nós chegamos agora. Nós agora ultrapassamos 2 barreiras que são fundamentais e são 2 gargalos na cadeia produtiva de uma vacina, que, aliás, é a primeira vacina feita no Brasil, né? Desenvolvida no Brasil. Isso não é um feito, é uma primeira vacina feita no Brasil. Por incrível que pareça, assim, não, tecnologia brasileira. Tecnologia brasileira. Sim. Nós produzimos outras, mas com tecnologia importada. E isso é uma das coisas também que me orgulha muito. Claro. A gente está podendo produzir, desenvolver e vir a produzir uma vacina para uma doença que é nossa também, e não só comprar, né, de fora. Mas esse tempo e o gargalo que eu estava falando, nessa linha de produção, de desenvolvimento e produção, existe uma imagem que é de um funil invertido, numa extremidade entram aproximadamente 100 produtos e na outra extremidade sai um ou 2. Então, os gargalos mais importantes são exatamente o escalonamento do processo de produção, o que significa sair da bancada do laboratório para uma escala que possa ser transferida para a indústria, porque é só assim que vai virar um produto, e fazer o primeiro teste clínico humano, no caso, porque é uma vacina humana. Então, é um momento, que é isso que a gente anunciou agora recentemente, foi o término do primeiro teste fase clínica 1, que é de segurança. Então, esse teste já foi feito? Foi feito e foi muito bem sucedido. Num ser humano? Em 20 voluntários. 20 voluntários. Então, isso é emblemático, porque o principal atributo de uma vacina é a segurança. Né? A vacina é uma ferramenta do que a gente chama medicina coletiva, cuja eficácia você só consegue avaliar efetivamente em larga escala na população. E para fazer isso em larga escala, você tem que ter segurança. Então, dizem, né, que quando uma vacina ela tem segurança, já é um
um campeão, já é um blockbuster, como diz em inglês, mas porque efetivamente é o principal atributo, principalmente de uma vacina nova. Né? Então, isso foi o que acabou de acontecer. E eu imagino que para chegar a esse ponto, depois de 30 anos de pesquisa, com esse mundo de gente trabalhando nesse projeto, isso só tenha sido possível por algo que eu li no Globo, que foi uma forma de financiar essa pesquisa. O que aconteceu de novo aí, doutora Tânia? O que aconteceu de novo é fruto desse Brasil de hoje, acho que desse momento que a gente vive. E o que aconteceu no início dos anos 2000, historicamente falando, a gente já tinha atingido tecnicamente uma situação semelhante à que a gente está hoje. Primeiro, eu queria dar uma informação. Esse antígeno, ele foi selecionado pela Organização Mundial da Saúde lá nos anos 93, 94, logo que foi descrito e publicado como uma das moléculas candidatas prioritárias a uma vacina para a estozoomose, num programa da OMS que tem como foco... Organização Mundial de Saúde. Desculpa, Organização Mundial de Saúde. E dentre essas 6, eram 4 americanas, uma francesa e a nossa brasileira, e já naquela ocasião nós estávamos, assim, vamos dizer, numa situação diferenciada, ímpar, de estar com uma tecnologia para uma doença que é a nossa. Mas esse Brasil de hoje permitiu o quê? Exatamente. No início dos anos 2000, nós começamos a ser procurados por multinacionais para tentar licenciar. E a Fiocruz, eu digo nós, a Fiocruz, eu diretamente, mas a Fiocruz. A Fiocruz, então, resolveu, porque a Fiocruz tem uma grande competência na área de patentes. Né? Então, nós temos essa competência no Brasil tecnológica, de gerar tecnologia, de proteger a propriedade através dos mecanismos de patente. E isso é um eixo forte na Fiocruz. Você não fica irritada, sem querer interromper? Não. Fica irritada quando ouve na televisão esses especialistas dizer que o Brasil não tem tecnologia? Não dá vontade de dar um chute na canela, doutora? Dá. Mas continua. A gente tem essa capacidade e é reconhecido por isso. Sim. Mas a gente não tem, de fato, a experiência de gerar produto. Tá. Então, essa última etapa, que é o grande desafio, que é o que a gente está fazendo agora. Então, no início dos anos 2000, porque essa molécula ela também está presente em outros eumintos, outros vermes. Um deles, o primeiro, depois do xistossoma, que foi a nossa descrição, que foi descrito, é da facíola, que é o parasita mais importante do gado. E do gado de consumo. Então, de repente, em 93, quando nós já atingimos esse resultado, nós estávamos com uma molécula, uma proteína, à base de uma vacina para o gado de país rico e criança de país pobre. Né? Então, foi com esse desafio que a gente avançou. E no início dos anos 2000, efetivamente, nós começamos a ser procurados pelas maiores multinacionais, eu não vou citar, mas cujo interesse era a vacina veterinária, que tem interesse comercial, né? E não queriam saber dos menininhos da barriga d'água. Mas efetivamente não, porque não tem importância comercial, né? Ai, meu Deus. Então, depois de 2 experiências frustradas, nós, o grupo, né, nós decidimos buscar nosso próprio caminho. Vamos largar, não vamos ficar sendo procurados, vamos nós procurar e abrirmos o caminho. E nós fomos procurar... Isso tudo na busca de recursos para continuar a pesquisa. Para continuar a pesquisa e para fazer essa transição da bancada para o processo industrial. Não é para a indústria, num primeiro momento, mas é o processo industrial. Que as pessoas... Para começar a produzir em massa. Produzir o processo. Produzir o processo que permite a produção em massa. Complicado. Não, é porque... Não, tudo bem. Então, vamos lá. Conta a história de procurar um caminho próprio. Então, nós procuramos, naquela ocasião, já se falava muito em capital de risco, investimento, em fomento no Brasil, como se fazia lá fora, e nós fomos procurar uma empresa de fomento no Brasil, que é ligada à Fundação Biominas, que é uma instituição muito forte na área de biotecnologia em Minas. E eles, então, licenciaram com o compromisso assumido com a Fiocruz e conosco de abrigarem também a vacina humana. Então, eles deram esse apoio e foi uma coisa... Nós fomos a Genebra comunicar isso à Organização Mundial de Saúde e eles ficaram muito interessados e muito, assim, impressionados com o avanço que nós tínhamos tido estrategicamente e movido pelo eixo veterinário, porque sempre o interesse maior. Claro. E daí houve um apoio mais forte, uma pressão mais forte da Organização Mundial de Saúde nessa ocasião, como mais recentemente também, mas vamos embora escalonar e fazer o teste clínico humano, que é para isso que a pesquisa começou e era esse o meu objetivo maior. Então,
Mas, nesse momento, foi uma coisa curiosa. A gente teve uma reunião em Genebra no mês de julho de 2006. Um mês depois, por coincidência, abriu uma chamada pública pela FINEP. FINEP? Isso foi fundamental o papel da FINEP nesse momento. Do Ministério de Ciência e Tecnologia. Isso, do Brasil. São verbas governamentais. E é uma chamada pública para PPPs, parcerias público-privadas. Quer dizer, eu, pela Fiocruz, não poderia ter entrado, mas nós já éramos uma PPP. Então, nós aplicamos e levantamos os recursos necessários. Foram 6 milhões. 6 milhões. É. E a senhora fez a parceria com quem? A parceria era com essa empresa ligada à Biominas, que se chamava Alvos, e a Fiocruz, né? Quer dizer, a Fiocruz foi a gestora e a executora. Recentemente, no ano passado... Mas a senhora não precisou se associar a nenhuma empresa que cuide de gado, por exemplo? Que foi a entrada da Ouro Fino Agronegócios, e eu acho que é importante a gente citar os nomes. Claro. Porque faz parte desse cenário... A Ouro Fino é uma empresa ligada... Veterinária, a área de saúde animal. Saúde não é animal. Veterinária propriamente, é mais corretamente falar saúde animal. E também houve esse compromisso, né? O papel dessa empresa de fomento, ele tinha que ser curto. E ele durou 4 anos, o período desse projeto da FINEP ainda está vigente. Nós ainda temos um pedacinho para receber da FINEP. Então, esse Brasil novo é Fiocruz, CRAC. Empresa de fomento. Instituição de tecnologia de ponta. De ponta, E uma empresa de fomento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso. E uma empresa de saúde para animal chamada Ouro Fino. Isso. Esse casamento... que propiciou levar até o final. A senhora não está animada também com a perspectiva de pegar essa vacina e distribuir pelo mundo afora para essas crianças de barriga d'água que a gente vê nessas cenas na África, na América Latina, na Ásia? E esse é o compromisso da Ouro Fino. É o compromisso de trabalhar conosco por uma vacina humanitária, que possa, em conjunto com o governo brasileiro, se achar um caminho... E com a Organização Mundial da Saúde? E com a Organização Mundial de Saúde. Achar um caminho... Por exemplo, um dos componentes da vacina é a proteína e o outro é um adjuvante, que é uma substância que se agrega. E esse adjuvante é também uma tecnologia de ponta que nós demos conta de incluir. O fundador dessa empresa estava aqui no Brasil semana passada, e ela é uma tecnologia que pertence a uma instituição que é uma fundação sem fins lucrativos, chamada Infectious Disease Research Institute em Seattle, nos Estados Unidos, que da onde vem esse componente que ajuda muito a vacina. E também é uma instituição que tem esse perfil e cujo foco maior é a doença humana, obviamente, como é o nosso, né? Claro. A senhora diria, a última pergunta, doutora Tenda, não quero tomar o seu tempo, esse modelo, digamos, tripartite, instituição de fomento, instituição de pesquisa e uma empresa de negócios, uma empresa comercial, isso pode gerar outros avanços? Eu não vou falar descobertas, porque a senhora vai brigar comigo. Não. Mas outros avanços, assim, no campo da saúde pública brasileira? Sem dúvida. Existe uma possibilidade concreta dessa vacina ser uma vacina multivalente para outros eumintos. Essa molécula que nós descrevemos... Multivalente para outros? Eumintos, outros vermes. Outros vermes. Os vermes... quer dizer que pode curar outras coisas além dos citosomose? Prevenir, né? Não é? Prevenir, desculpa. Os eumintos, os vermes, eles compartilham moléculas. Isso é conhecido há décadas. Tanto é que, se você parar para pensar, um antieumíntico, as drogas são todas multivalentes. Né? Você toma um antieumíntico, é polivalente. Entendi. Para animal, para seres humanos, etc. E essa molécula, aí foi a sorte, né? Foi a felicidade que nós tivemos de chegar num componente que é primordial para a biologia do parasita e que está em praticamente todos os eumintos. Isso foi descrito no mundo inteiro depois da nossa publicação, em 91. Outros grupos no mundo inteiro descreveram em eumintos diferentes, de importância veterinária e humana. Então, esse compromisso a Ouro Fino também está assumindo, de ajudar a desenvolver... Quer dizer, essa vacina ela pode ser aplicada para prevenir uma série de outros problemas? Tem que ser desenvolvida. Sim. Nós desenvolvemos em 2 eixos, para a facíola e para a histosomose. Mas ela tem todo esse outro eixo para os outros eumintos para ser desenvolvido. Ainda é trabalho experimental que tem que ser feito. Mas a senhora acha que o Brasil vai ganhar um dinheirinho com isso? Com certeza. A Fiocruz já recebe. Claro. Recebeu da empresa de fomento, recebeu da Ouro Fino.
direito, recebeu royalties e pré-pagamentos. Porque os royalties são da Fiocruz. Da Fiocruz. Isso foi uma outra condição de muita felicidade para nós poder manter, apesar de todas as colaborações, manter o controle. Manter as patentes, o direito de invenção é da Fiocruz. Então, isso é importante, porque preserva os direitos... O patrimônio da patrimônio, Fiocruz. Exatamente. Nós tivemos parceria com a Universidade de São Carlos, por exemplo, foram pesquisadores... A Universidade de São Carlos é ótima. Eles que fizeram desenho molecular, modelagem molecular. Então, assim, são grandes parcerias, mas... Tudo aqui no Tupiniquim, né? Tudo Tupiniquim, né? No bom sentido, né? Doutora Tendler, é um orgulho entrevistar a senhora. Obrigada, para mim é uma satisfação. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado. O Entrevista Record fica por aqui. Você pode rever esse programa importantíssimo no site da Record News, no portal R7. Boa sorte! Record News, jornalismo 24 horas de plantão.